Eu já fiz uma readaptação aqui na aula de hoje, pessoal. Eu vou fazer até o meio do que seria o conteúdo. O conteúdo já é curto, vocês vão ver, porque basicamente a gente já tem esse conteúdo sobre a ótica de vetores, quando eu estava fazendo a introdução, de trabalhar com índices. Então, a gente só tem que introduzir um segundo índice aqui para trabalhar com o conceito de matrizes. Mas, independente disso, já estou gravando a aula, e vocês podem depois, posteriormente, se algum problema da conexão der, vocês podem assistir na gravação. Tá legal? Pois bem, deixa eu estabilizar um pouquinho a imagem. Tomar uma aguinha. Então, vamos lá, pessoal. Iniciando a aula de hoje, nosso conteúdo, a oitava aula, o oitavo conteúdo, como eu já havia introduzido para vocês, é sobre matrizes, tá certo? O que vem ser essa questão da matriz, que a gente já vinha abordando desde vetores, né? Uma matriz com uma ou mais dimensões permite armazenar ou agrupar um número maior de informações em uma mesma variável. Esse conceito a gente já trabalhou e já está tranquilo e passivo de compreensão de vocês, porque o conceito é o mesmo quando se fala de vetores. Até então a gente trabalha com com variáveis que armazenavam apenas e unicamente uma informação. No momento em que essas variáveis passam a ser um vetor ou uma lista, como muitos chamam, eu posso, numa mesma variável, com o mesmo número, através de um índice, guardar mais informações. Sejam elas N informações, onde N sempre vai ser o índice. Pois bem, quando eu passo de vetor para matriz, eu simplesmente estou dando mais uma dimensão, ou mais dimensões a essa minha estrutura de armazenamento de dados, que no caso do MATLAB é vetores e matrizes. Ah, existe como abrir efetivamente um arquivo? Na verdade, vocês vão ver na próxima aula que nós vamos ter, em que eu trabalho com o conceito de struct, de estruturas, ou cell. Cell seriam células, tá certo? Que a gente já trabalhou quando eu estou trabalhando com vetor com string. Eles chamam de cell, certo? Que efetivamente, porque para o MATLAB, conceitualmente, ele trabalha com vetor e matrizes de números, numéricos. Mas você pode armazenar outras estruturas de dados, como a gente já viu com vetores, quando trabalha-se com string, e nós vamos fazer essa mesma aplicação em matrizes, tá? Mas mais adiante, hoje, na aula de hoje, a gente simplesmente trabalha com matrizes numéricas, que é a essência de utilização delas no MATLAB, tá legal? Continuando, então, o que diferencia do vetor para a matriz, como eu já havia falado? No vetor eu trabalho com um único índice e ele tem uma dimensão. Nas matrizes, ela pode ter duas ou mais dimensões. Nós trabalhamos nesta aula somente com matrizes de duas dimensões, que é as famosas linhas e colunas. Então, eu vou ter um índice para linha, um índice para coluna. O que isso caracteriza? O que está escrito aqui no segundo parágrafo desse slide. Um aspecto importante a ser considerado é que na manipulação de um vetor ou matriz unidimensional, utiliza-se uma única instrução de loop, tanto um for ou um while. Isso é óbvio porque você só usa uma estrutura de laço, porque você só tem uma dimensão, se tem uma dimensão, só tem um índice. Eu acabei de falar no início da aula, em que na aula passada a gente usou dois índices porque nós estávamos tentando organizando um vetor, ordenando um vetor. Então eu precisava sempre comparar o elemento atual com o próximo e vice-versa, e fazer a troca quando necessário da ordenação. Então nós já vínhamos trabalhando com o conceito de dois índices mesmo no vetor. Agora esses dois índices passam a ser as linhas, desculpa aqui, e as colunas das minhas matrizes, o famoso I e J, representando a linha e a coluna. Se eu tenho dois índices, automaticamente o número de loops vai aumentar para 2 também. Então, no caso de matrizes com mais de uma dimensão, o número de loops utilizado está relacionado à quantidade de dimensões da matriz. Uma matriz de duas dimensões, linha e coluna, que é a clássica, vai ter duas estruturas de loop. Uma para incrementar ou manipular o índice das linhas, outra estrutura de loop para manutenção ou manipulação dos índices das colunas. Pois bem, como isso fica graficamente aqui para vocês?
vocês vão acessar as linhas e as colunas a partir de índices. Por exemplo, neste exemplo aqui, a tabela, que é o nome desta tabela, que na verdade aqui para o MATLAB é uma matriz, o exemplo, a tabela 2, 3, faz referência ao elemento apresentado na linha 2, na coluna 3, 1, 2, 3, é exatamente esse elemento aqui destacado em laranja. Então, sempre o primeiro índice de uma matriz referencia a linha, o segundo a coluna, 2, 3. Se eu quisesse efetivamente fazer este elemento aqui, seria 6, 3. Por quê? Porque eu estaria na sexta linha, na terceira coluna. O último elemento da minha matriz seria 8, 5. Oitava linha, quinta coluna. Certo, pessoal? É desta forma e com colchetes aqui que a gente faz o acesso ao índice, desculpa, o acesso a uma informação de uma matriz. É só isso que vocês precisam saber. Se trabalhar, manipular uma matriz é simplesmente manipulação de dois índices, onde o primeiro se referencia à linha, o segundo à coluna. Ah, e se a matriz tiver mais de alguma dimensão, x, y e z, numa matriz tridimensional, não tem problema, você vai ter mais uma dimensão que aqui para mim desenhar ficaria complicado no plano, mas ele seria saltando efetivamente aqui para o teu monitor, que seria a terceira dimensão. Tá certo? Ou a quarta ou a quinta. Nós não vamos trabalhar. É possível? É, mas nós não estamos trabalhando. Usualmente se usa matrizes de duas dimensões ou combinações de matrizes de duas dimensões, que vocês vão ver que é mais do que o suficiente. Com raríssimas exceções, vocês teriam que pegar mais dimensões de uma matriz, tá certo? Pois bem, vamos direto ao que interessa. Como eu manipulo? Conceitualmente não tem muito que eu falar para vocês. A matriz é trabalhar com índices, exatamente essa parte introdutória que eu falei para vocês. O que a gente vai fazer agora? Vai jogar vocês para um exemplo clássico de questão de utilização de matriz. Pois bem, exemplo 1. Caso fosse necessário ler as 4 notas de 8 alunos, a tabela correspondente teria que armazenar 32 valores. Por que 32 valores? 4 notas para 8 alunos, 4 vezes 8, 32. Pois bem, como eu vou armazenar 32 valores numa estrutura do tipo matriz, onde eu vou ter 8 linhas e 4 colunas? Aqui, no meu caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou definindo, isso é minha lógica para resolver este problema, que as linhas referem-se aos alunos e cada coluna a sua respectiva nota. Se são 4 notas, eu vou ter 4 colunas. Se são 8 alunos, eu vou ter 8 linhas. Então, na primeira linha vai conter as 4 notas do aluno 1, na segunda linha as 4 notas do aluno 2, e assim sucessivamente. Eu tenho uma matriz de notas, onde essa matriz de notas pode ser vista ou interpretada como uma tabela de 32 valores. Qual é a lógica para mim acessar isso? A gente já sabe. Um índice vai ser linha, o outro coluna. 1 vai ser a primeira linha, a primeira coluna. Leia-se a primeira nota do primeiro aluno. 8, 4 vai ser a quarta nota do 8º aluno. Então, é esta lógica que eu implementei para usar essa estrutura de dados. Ah, tem que ser assim, eu não poderia efetivamente usar como colunas os meus alunos e as linhas, as minhas notas? Pode, é só inverter, você teria 8 colunas e teria 4 linhas apenas, onde cada linha aqui vai dizer uma determinada nota e cada coluna vai dizer de um aluno. Poderia? Isso é uma lógica de vocês, que vocês usam, tá certo? Não existe uma lógica certa ou errada aqui. Você tem que usar uma estrutura de dados para fazer isso. Eu, no caso aqui, usei as linhas para representar os alunos, as colunas para representar as notas. Se você olhar aqui para a esquerda, é o nosso famoso diagrama de bloco, que eu não obrigo vocês a fazerem, mas é interessante, principalmente quando a gente introduz a questão de 2 laços aqui, que é o I e o J, para acessar I, linha, e J, coluna. I, aluno, J, notas, tá certo? Esse raciocínio, essa lógica que eu montei.
Então, o que que acontece? O meu I, que vai referenciar as minhas linhas, vai começar em 1 e vai até 8, sendo incrementado 1 a 1. Isso aqui é o default dele, não precisaria botar informação, mas aqui está bem exemplificado. Então, ele vai refletir as 8 linhas da minha tabela. Já o J, que está dentro do laço do I, ele vai ter variando de 1 até 4, porque ele vai referenciar as 4 notas, que são as 4 colunas desta minha tabela. Então, olha só a lógica. Você entra nesse laço aqui, o I vai valer 1, eu vou fixar na primeira linha, e o meu J vai alternar para 1, 2, 3, 4. Pensando em uma digitação em uma entrada de dados, eu fixei o meu I em 1 e fiz um laço 4 vezes para J. O que que é? Para pegar a primeira nota, I de J, 1 de 1, vai preencher a nota aqui. Vai passar para o próximo, J2, 1 de 2, vai preencher a segunda nota, depois 1 de 3, a terceira nota, 1 de 4, a quarta nota. Terminou J, cai para o laço de cima, o I passa a ser 2, vai para a segunda linha e vai fazer a mesma sistemática. Vai alternar o J para 1 até 4 e assim sucessivamente até o meu I chegar a 8. Ao final do meu I chegar a 8, eu tenho toda a minha tabela de 32 valores preenchida, formando a minha matriz de 8 por 4. O código, pessoal, está justamente aqui embaixo. Então, não vou explicar, ele consta aqui para vocês terem uma referência nos slides, mas nós vamos direto para o MATLAB para verificar como funciona isso no MATLAB. Deixa eu só estabilizar. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com vocês. Aparentemente está tudo ok. Acredito que vocês estão vendo agora a minha tela do MATLAB. Eu já abri o exemplo 1, que é justamente o que a gente colocou. Antes de efetivamente explicar o código, eu vou rodar para vocês entenderem. Elemento 1... elementos da primeira linha, elemento 1. Então, eu estou botando só notas aqui. Eu vou colocar nota tudo 1 no primeiro. 1, elemento 2, 1, elemento 3, 1, elemento 4, 1. Elemento da segunda linha, eu passei para a segunda linha. Eu vou botar 2, tá? Para vocês visualizarem depois. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, vou preencher 5, o sexto elemento só com nota 6, o sétimo elemento com nota 7, as 4 notas, e finalmente o oitavo elemento, que é a oitava linha, com notas 8, 8, 8, 8, 8. Pois bem, ao final da execução, ele me mostrou uma matriz 3, 6, 8 por 4, onde na primeira linha consta todas as notas do aluno 1, na sétima linha, todas as notas do aluno 7, e na quarta linha, todas as notas do aluno 4, tá certo? Como eu estou fazendo isso? Eu parti do pressuposto lá da resolução do meu problema, que cada linha reflete as 4 notas dos meus alunos. Foi assim que eu montei a estrutura de dados. Agora vamos ver o código, como foi feito isso. Bem simples. O famoso limpar a tela e limpar o ambiente do workspace, a gente já sabe isso. Eu entrei em um laço. O primeiro laço se refere ao índice I, que ele vai variar de 1 a 8. Por quê? Porque eu tenho 8 alunos, e eu defini que cada aluno vai ser efetivamente uma linha da minha tabela. Logo em seguida, depois eu explico aqui, eu faço um outro laço, um segundo for, que vai variar de 1 a 4, que são justamente as notas da minha tabela, que vai variar de 1 a 4. Então, para cada I você tem 4 Js, para cada aluno você tem 4 notas. Pois bem, o que eu faço aqui? Aqui eu fiz uma artimanha, que se vocês se lembrarem, ele limpa a tela para digitar cada linha. Então, ele limpou a tela e botou nova linha, elementos %d de I. Então, elementos da primeira linha, e entrou no laço das notas. E daí ele vai colocar, sem limpar a tela, elemento %d de J. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4.
Daí ele vai voltar para o I aqui, limpar a tela e dar elemento da segunda linha. Precisa fazer isso? Não, eu só fiz para ficar mais usual aqui para vocês, tá certo? Ficar mais didáticos. Vamos ver, vamos diminuir, em vez de fazer 8 aqui, eu só vou fazer duas linhas e 2 notas, para a gente não morrer digitando aqui, só para vocês entenderem agora o código. Obviamente, dentro do I, eu faço, ou pego efetivamente o dado propriamente dito e coloco na minha matriz A. Por exemplo, na primeira execução vai pegar 1 de 1 e pegar a nota. Na segunda vai pegar 1 de 2, porque o J aqui vai variar 2. Depois ele vai pegar a segunda linha 1 e a segunda linha 2. Eu alterei aqui, pessoal, simplesmente para a gente não ficar digitando muito tempo, tá certo? Então, vamos lá, elemento da primeira linha, elemento 1. Então, ele limpou a tela, pediu o elemento I aqui da primeira linha, entrou no segundo laço do J, primeira elemento. Eu vou colocar aqui, agora vamos botar nota. 89, o segundo elemento, 56. Na segunda linha, ele limpou a tela aqui e entrou de novo. Segunda linha, primeiro elemento, daí, sei lá, 78 e 89. E ao final ele botou 89, 56, 78 e 89. Elementos, notas da primeira linha, notas da segunda linha, porque eu alterei efetivamente aqui para 2. Originalmente seriam 8 e 4. Aqui eu fiz uma outra questão, desculpa. Depois de fazer o laço aqui, eu dei um display, tá, pessoal? Geralmente a gente usa o display para mostrar a matriz, porque ela já dá nessa estrutura de linhas e colunas bonitinho para nós. Posso usar um for? Pode, mas daí você tem que montar efetivamente a tua matriz, tá? Como a gente não consegue botar aqui a chavezinha ou um risco para definir a matriz, é um pouco inútil, você teria que botar um por um, dá um trabalho do cão. Então eu uso para a matriz o disp, tá certo? Diferentemente do vetor, em que você pode montar ele no início e no final, que ele fica bonitinho. Certo, pessoal? Outra coisa que eu coloquei aqui, que vai ser útil para vocês, e eu vou explicar aqui, é a questão do RAND. A gente já usou o RAND, tá? Mas só para relembrar o que faz o RAND. Nesse momento eu ia pedir para a turma, o que faz o RAND? Daí alguém ia me responder, ele gera números aleatórios dentro de um parâmetro de entrada. O meu parâmetro de entrada são números aleatórios de 0 a 10, apenas uma nota. Então, uma entrada. Então, ele vai sortear de 0 a 10 e vai preencher de forma automática as minhas notas. Obviamente que se eu fizer isso aqui, obviamente eu não preciso mais ter esta parte de pedir o input. Se eu não preciso pedir o input, não tem sentido também eu ficar colocando aqui os elementos, tá certo? Mesma coisa isso aqui. Ele vai fazer tudo direto para mim. Então, o que eu vou fazer? Isolei todas as minhas saídas e entrada de dados e deixei a geração da minha matriz automática. Talvez vocês venham a usar bastante essa questão aqui dentro do intervalo para não ficar digitando muitos dados de entrada na matriz. Vamos ver o que acontece? Ele simplesmente vai apontar a minha matriz na saída, porque é exatamente isso que ele fez. Ele limpou a tela, limpou a variável, entrou num for aqui de I de 1 a 8, um for de J 1 a 4, e dentro do J ele preencheu de forma aleatória aqui de 0 a 10 as minhas notas. Eu não quero de 0 a 10, 0 a 100, obviamente eu só coloco aqui, as notas todas vão ser de 0 a 100 e vai dar minha matriz pronto. Então isso aqui possivelmente vocês já utilizaram, obviamente, o comando RAND, vão usar bastante para geração de matrizes, principalmente quando eu vou dar os exercícios. Cria uma matriz lá de 20 linhas com 40 colunas. Bom, vai morrer entrando com dados, faz geração automática, geração aleatória de dados, tá certo? Pois bem, espero que tenha ficado, claro para vocês. Deixa eu fechar aqui para não salvar, fiz bobagem. Voltamos para cá. Vamos ver se tem alguma dúvida. Tá tudo tranquilo, pessoal? Não tá trancando muito a imagem ou a minha voz por causa do 4G? Me dá um retorno, por gentileza. Tá tranquilo, obrigado. Vamos voltar, então, agora para a apresentação. Então, a gente parou aqui, pessoal. Explicamos o código. Qual é a ideia agora? A ideia agora é que vocês façam
2 exercícios, deixa eu estabilizar aqui, 2 exercícios, eu vou explicar os dois, e façam efetivamente uma marcação desta atividade no Classroom. Não precisam entregar, tá aqui, ó, só para fazer um check lá. Não precisam entregar esses 2 exercícios, mas precisam marcar. Eu vou explicar os 2 exercícios e vou dar um tempo para verificar se vocês conseguiram fazer, para depois eu ir adiante numa segunda etapa. Até é bom que a gente divida a gravação da aula em 2. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Eu gostaria que vocês fizessem esses 2 exercícios. Qual é o primeiro? Ler 2 matrizes A e B, cada uma com 2 dimensões, com 5 linhas e 3 colunas. Construir uma matriz C de mesma dimensão, onde C é formada pela soma dos elementos da matriz A com os elementos da matriz B, de mesmo índice, e apresentar a matriz C. Vamos lá, então. Quando eu falo em ler 2 matrizes A e B, de 2 dimensões com 5 linhas e 3 colunas, vocês devem gerar 2 matrizes 5 por 3, seja pela entrada de dados no teclado, tá? Daí vocês vão ter que digitar 5 linhas com 3 colunas em cada uma para A e para B, ou vocês geram os números de forma aleatória, tanto faz, tá? Usem qualquer uma das 2 opções. Quando fazem ler, é para vocês criarem essa matriz, seja por entradas no teclado, que é mais trabalhoso, seja efetivamente por geração de números aleatórios. A partir da entrada de dados da matriz A e da matriz B, cada uma com 5 linhas e 5 colunas, você vai definir via uma lógica a tua matriz C, de mesma dimensão, 5 por 3, onde C é formada pela soma dos elementos de A com B. Então, vamos lá. O primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna de C, vai ser a soma do primeiro elemento da primeira coluna de A com o primeiro elemento da primeira coluna de B. Ou seja, A11 mais B11 vai formar C11. Obviamente, isso dentro de um laço, certo? Então, vocês vão ter um laço para criar A, um laço para criar B, um conjunto de laços para criar a matriz A, um conjunto de laços para criar a matriz B e um conjunto de laços para, a partir desses dados, criar a matriz C. Ah, quero criar A e B junto. Pode, não tem problema. Isso é a lógica de vocês, tá? Quero ver como vocês trabalham com essa forma. Não querem fazer aleatório, querem fazer entrada de dados, podem diminuir o número de linhas e colunas. Vocês já viram isso? Eu fiz esse artifício anteriormente, que era 8 e 4, lá eu botei 2 e 2. Para vocês testarem, principalmente se entrar com os dados, podem diminuir o número de linhas e colunas, isso fica a critério, e depois vocês aumentam isso aqui na sua versão final, tá? Esse exercício é bem simples, mas é para vocês terem a dimensão de como se dá a manipulação de vetores, de índices dentro de uma matriz. O segundo exercício, ler 2 matrizes, A e B, mesma coisa, cada um com uma dimensão para 7 elementos. A e B são matrizes unidimensionais, mais conhecidas vulgarmente como vetores. Então, A e B são 2 vetores de 7 elementos cada um deles. A tem 7 elementos, B tem 7 elementos. A partir da entrada de 2 vetores, vocês vão construir uma matriz C de 2 dimensões, onde a primeira coluna deve ser formada pelos elementos da matriz A segunda coluna deve ser formada pelos elementos da matriz B, apresenta a matriz C. Então, vocês vão construir um vetor com 7 elementos A, um vetor com 7 elementos B, vão construir uma matriz, tá, que vai ser 7 linhas por 2 colunas, onde a primeira coluna é formada pelos elementos do vetor A segunda coluna é formada pelos elementos do vetor B. Pegaram a ideia? Pois bem, o que quer dizer esse cheque aqui? Quer dizer que assim que vocês terminarem esses 2 exercícios no MATLAB, eu vou dar tempo para vocês fazerem, vocês vêm aqui no Classroom, atividade de aula, e tem essa atividade aqui, ó.
Não precisa entregar / postar nada, apenas marque como concluída. Um já entregou, tá? Então, alguém já fez esse exercício. Vocês simplesmente podem ver atividade e aqui em cima no canto superior vai estar marcada como concluída. Não precisa postar a atividade. Por quê? Ah, já mudou de ideia, né? Porque efetivamente é só para mim ter noção de quando vocês terminaram isso, para mim restabelecer a aula e continuar o conteúdo, para não ficar toda hora perguntando para vocês, já terminaram, posso continuar? Então, à medida que vocês terminam isso aqui, vocês dão um entregue aqui, sem postar nada. Tranquilo, pessoal? Então, por gentileza, está estável. Por gentileza, então, façam isso agora. Eu vou parar a gravação. Alguém tem alguma pergunta para fazer ainda gravando? Tem alguma dúvida quanto ao código? Professor, Oi. eu peguei o barco andando, cheguei atrasado, estava no posto de saúde. Mas não está com Covid, né? Não. Outras coisas. Vai lá, o senhor Matheus. postou esse conteúdo? Sim. Tá lá no material, só olhada aí. Sim, Tá, e beleza. eu tô gravando o Matheus ele, tá? Tá, tranquilo. Você pode pegar aqui, ó, classificação, gravação da aula não tá, atividades a serem entregues, aulas remotas, matrizes MATLAB, tá? Tá, beleza. Tá, Matheus, assim, ó, a gente só trabalhou conceitualmente o que é uma matriz, tá? Com questão de trabalhar com I e J de índices, o que muda no vetor, e eu dei esses 2 exercícios, depois a gente vai continuar. Beleza. Outra coisa, eu estava explicando, acho que já entrou, agora estão em 15, tá? Então entraram mais pessoas. Eu comecei a dar aula com 11 alunos, agora tem 14, né, Forel? Tem todos. Então, para quem entrou agora, pessoal, eu tá um pouco instável, talvez esteja um pouco instável, porque eu não tô com internet aqui, com fibra. Rompeu a fibra aqui no condomínio. Eu tô falando pelo 3 ou 4G, eu brinco, né, que ele alterna para 3 para 4G. Mas eu já fiz a gravação da aula, eu vou parar de gravar agora, vocês têm esse exercício, simplesmente dão marcar como entregue, tá certo? Então vamos dar um tempo, eu vou acompanhando, assim que vocês terminam a execução, a fazer esses 2 exercícios, a gente continua nos slides. Eu vou parar de gravar agora, vou parar de compartilhar minha tela, mas eu vou ficar aqui online sem problema, qualquer pergunta, vocês